Olá, você já está aí? Aguarde só um pouquinho que já já vamos entrar ao vivo com mais uma reciclagem ministerial. Vamos reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para nunca mais retroceder. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Daqui a pouquinho, às 22 horas, vamos avançar nesse conhecimento. Eu espero por você, hein? Não desligue, aguarde, já já. Reciclagem ministerial. Cristologia, o estudo de Cristo. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Este é o principal estudo da nossa universidade. O estudo referente a Jesus Cristo. Nós somos uma igreja cristã, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos de segmento do cristianismo, logo, você tem que saber tudo a respeito da pessoa de Jesus. Tudo a respeito da sua obra. Porque nós somos cristãos. Então, meus amados, nós vamos estudar as principais passagens bíblicas e aquilo que eu chamo das essenciais da temática. Desde o nascimento até o dilema. Por que da morte do Calvário? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 14 que o verbo, o logos, da palavra original, se fez carne. Ele se fez. Ele não era, ele se fez. Então a primeira coisa que eu quero lhe passar é que Deus escolheu para si um templo formado no ventre de uma virgem, para habitar entre nós. Ou seja, o Filho de Deus passou a ser chamado também de Filho do Homem. Mas a primeira coisa que eu tenho que saber é que não houve nenhuma participação biológica de um homem. Não houve uma relação biológica, um intercurso sexual entre um homem e uma mulher. Lógico, eu não posso imaginar que Deus, o Senhor, o Criador, aquele que se fez carne, é uma carne como eu tenho uma natureza carnal. Então nós vamos estudar isso, que é o primeiro passo. Vamos lá começar por Lucas 1, 26 em diante.
No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade na Galileia chamada Nazaré. E uma virgem, desposada, você veja, era uma menina, virgem, tinha 16 anos para 17 anos, dizem os historiadores. Ela era desposada, ou seja, ela era noiva de um homem, né, da casa de Davi, cujo nome era José. Entrando um anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida. Sabe uma coisa, Maria? Deus, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação: ó abençoada, ó favorecida. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você veja, ele é o Altíssimo, o seu reinado não terá fim, ele dominará sobre tudo. Depois o 34 diz: então disse Maria ao anjo: anjo, como é que isto vai acontecer? Como é que será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, nós temos que começar, porque cristologia é longa, né? São matérias de muita explanação. Olha como é que vai ser gerado. Diz que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ali não era José tendo uma relação conjugal. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo. Atenção, olha a forma como você vai começar a entender Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai te envolver com a sua sombra. É o ente santo que vai nascer. Quer dizer que ali estava sendo gerado quem? Um rei de reis, senhor do senhor, santo, santo, santo. Ele será chamado Filho de Deus. Então, versículo 36, 38. Então disse Maria: eis aqui a tua serva eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Então, diz que é um ente santo. Esta palavra aqui era o cumprimento de quê? De Isaías. Olha, 700 anos antes de Jesus, diz em Isaías 7,14: portanto o Senhor mesmo dará um sinal, eis que uma virgem, viu? Está falando daquela virgem Maria, 700 anos antes, conceberá e dará à luz um filho, ele chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 700 anos foi anunciado que uma virgem que ninguém tinha ideia de quem seria, quem era favorecida, e que um ente santo. Depois Isaías 9, 6 e 7, ele disse: porque o menino nasceu, um filho deu, e o governo está sobre os seus ombros. Que o povo de Deus depois diz: eu sangro ele, eu empurro ele contra a parede. Amado, Deus não é empurrável contra a parede. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então, ouça, aluno desta universidade livre, a forma de se apresentar Jesus na igreja, hoje em dia não, sempre, tirando a reforma, a forma de se apresentar Jesus de forma bíblica, não é a forma bíblica revelada de Jesus. Ele não é servo e escravo da igreja, ele é o Senhor da igreja. Paulo disse em 1 de Timóteo 6, que guardas o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor. Nosso Senhor, ele é Senhor. Kyrios, da palavra grega Kyrios, Senhor. Disse, versículo 15, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. Ele é o bendito, ele é o único, não são três, único.
Soberano. Qual é a palavra grega de soberano? Despotes. Faz como quer, com quem quer, na hora que quer, tem vaso de honra, tem vaso de desonra. Nós cremos no único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Desde o mundo antigo até a contemporaneidade, nós encontramos a história da pessoa bendita de Jesus, o soberano Senhor. Desde a história antiga até os dias de hoje. Então aquele homem, Jesus de Nazaré, que foi chamado de Cristo, o Messias, o ungido, o Senhor, Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Então, se esta palavra, Jesus o Cristo, for negada, é negado todo o cristianismo. Se Jesus Cristo não é o soberano, tudo o que você chama de cristianismo está negado. Mateus 16, 13 a 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Você sabe que esta foi uma das identificações do nome de Jesus, o Filho do Homem, porque ele nasceu de um ventre. Deus usou uma incubadora chamada o ventre de Maria. Mas lembre-se que era um ser santo, que o Altíssimo, que o Espírito. Então, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: olha, galera não entende nada. Uns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é um dos profetas. E Jesus diz: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Então, aqui começa o cristianismo. Até então, ninguém sabia que Jesus era o Cristo, o Messias. Foi Pedro que disse: olha, eles estão dizendo outra coisa a teu respeito, mas nós dizemos: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Então é aqui que nasce, este é o ponto de partida do verdadeiro cristianismo. Foi quando se entendeu, por revelação, que aquele Filho do Homem, que depois chamaram do filho do carpinteiro, o filho de Maria, na realidade ele era o Cristo. Do Cristo nasceu o quê? O cristianismo. Em Atos 11, 26, diz a palavra: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, porque não havia cristianismo. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. O ungido. Agora, se Jesus não impactasse os discípulos e que eles não o vissem como Cristo e não tivessem crido, bem como todas as gerações até o dia de hoje, cristianismo seria apenas mais uma religião. E nós não estamos falando apenas religião, porque a palavra do latim religião, religare, a única forma de religar o homem, que vem desde antes da fundação do mundo, o pecado domina e separa de Deus, e para voltar a ter comunhão com Deus é através de quem? De Jesus Cristo. Portanto, como é que se chama o teu Deus? Senhor Jesus Cristo. Se isto não fosse o Messias reconhecido, Cristo, ele seria reconhecido como uma pessoa histórica, um religioso importante, apenas. Mas ele foi crido como Cristo e ele provou ser o Cristo. Porque você pode me perguntar: apóstolo, me dá uma dúvida que o senhor tem a respeito de Jesus. Zero. O senhor compreende tudo que está aí na Bíblia? Não. E quando o senhor olha uma coisa que não compreende, eu digo: Pai, foste tu que inspiraste, eu creio e recebo. Posso não entender profundamente, porque eu também tenho as minhas limitações, mas eu creio. Meu coração é 100% de Jesus.
cristianismo se alicerça no testemunho a respeito do caráter de Jesus. Não é uma novela histórica. Isto é a razão da existência do mundo, amado. Amado, nós estamos aqui todos, e obrigado a você, olha, do meu coração, a você que está aí também nas mídias. Nós estamos todos aqui de forma corajosa, de forma nobre, de forma extremamente significativa, desejando conhecer com profundidade o Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Cristo Messias, para proclamarmos ao mundo: só existe um Deus. Então, religião cristã se alicerça no testemunho a respeito do caráter messiânico. Jesus, o Messias. Este é o fundamento seguro da fé cristã. Cristianismo não se baseia na aceitação de uma novela histórica, mas na pessoa de Jesus, a rocha, a pedra angular, o Cristo que é Deus. Então a palavra, substantivo próprio, Cristo, vem do grego Christos, que significa o quê? Ungido. Ungido. Jesus de Nazaré foi permeado por Cristo. Ele era humano, é verdade, né? Nasceu, cresceu, trabalhou, sofreu, como qualquer ser humano. Mas ele não viveu como qualquer indivíduo. Ele não era um homem como nós somos homens. Ele não era um homem como a raça humana. Ele foi feito 100% homem, mas ele foi gerado de um modo diferente. E note uma coisa: ele foi humano, mas ele não foi gerado como a humanidade é gerada. Ele não é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Há mais do que isso. Vamos voltar lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne. Ele habitou cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Filho do homem é dito 79 vezes no Novo Testamento, 22 vezes no livro do Apocalipse, 91 vezes no livro de Ezequiel, o Filho do homem. Agora vamos ver alguns comentários a respeito disto. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele um. Ninguém, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que agora está no céu. A Bíblia diz que ninguém subiu, senão aquele que de lá desceu. Então, vamos falar português. Diz que ele estava lá e desceu, e depois subiu. Por isso que eu estou dizendo que Cristo não era uma pessoa como nós somos, a humanidade, a nossa humanidade. Ele era Deus. Ele foi gerado por Deus para ter um corpo, um templo. Ele usou o ventre de uma mulher. Mas ele não era um ser humano como nós. Porque eu sou fruto de uma mistura de Choramilcar com Dona Laura. Ele não tinha a cara de José. As pessoas ficavam olhando, não. Mas a boca é de José. A sobrancelha daqui para cima é tudo Maria. Uma barbinha roxa, uma barbinha azul. Amado, tira essas ideias todas da cabeça. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. João 6,62. Se quiser, pois, se vires o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava. Então, primeiro ele estava no trono. Então quer dizer que na manifestação do Pai, na criação, era o próprio Cristo? Era o próprio Cristo. Pastor, então existe aqui um mistério. Nós somos uma igreja monoteísta, cremos num só Deus, mas cremos de uma manifestação triúnica, exatamente, o Pai na criação. Quando ele disse sol, quem era que estava dizendo sol? Jesus, na manifestação do Pai. Ou você crê no que a Bíblia diz, ou você não vive cristianismo, vive como as igrejas estão aí fora. Deus tem que me respeitar. O homem, se eu sou predestinado, então eu vou pecar. Essa gente que não conhece nem sabe quem é Cristo, não sabe.
se soubessem, o temeriam. Romanos 5, 12 e 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 5, 22 e 45. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quer dizer, através de Adão tivemos corpo, né? Chegou a nosso pai e nossa mãe. Mas Jesus, o último Adão, ele dá um espírito que vivifica, dá vida para a eternidade. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Já viu? Mais uma vez, filho do homem. Filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio. Agora está revelando a pessoa de Jesus. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para os povos, para as nações, e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Até nos países comunistas, socialistas, de viés, de ideologia, que matam os cristãos, mata um, levanta 10, mata 10, levanta 100. Não há como destruir o reino. Cristo é Deus. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, vida eterna. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Quando ele sela uma pessoa, amar, ninguém. Quando ele escreve no livro, ninguém, nem ele próprio. De modo algum apagarei o teu nome do livro da vida. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, João 1, 4 e 10 disse: no princípio era o Logos, o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era... Não, aqui não se discute, é Bíblia. Aquele verbo, aquele Logos que se fez carne era Deus. Ele estava no princípio com Deus, porque ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Diz que ele era Deus. No princípio tudo o que foi feito foi por meio dele. Nada do que aconteceu poderia ter acontecido se não fosse por ele. Inclusive a nossa vida, a nossa chamada, a nossa vocação. A vida estava nele. Versículo número 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora Deus quer que este mundo conheça. Então ele levantou um ministério que não tem amarra com nada, não tem amarra com ninguém. E ai de quem se opuser a este ministério, amado. Ai de quem se opuser. Tem gente lutando há muito tempo. Vai cair por terra. Eu vou dizer como dizia a minha avó portuguesa: tira o cavalinho da chuva, põe dentro de casa, porque vai dar mal. Não pode. Amado, nós estamos numa última reforma protestante. Deus está fazendo esta palavra avançar. Sorriam para mim aqui na igreja ou não sorriam? Eu tenho que fazer esta palavra correr. Ela não está algemada, meu amado. O verbo se fez carne. Filipenses 2, 5 a 8. Ele disse: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, agora está falando da manifestação da carne, né? Em carne, não julgou com usurpação ser igual a Deus, que ele, como filho, ele fazia questão no ministério de filho de não se manifestar como Deus, né? Por isso é que ele dizia: Pai. Isto é o mistério da igreja, amado. Aquele que dizia Pai, era ele. É o mistério revelado. Versículo número 7. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, semelhança, reconhecida em figura humana. As pessoas olhavam e viam como se fosse um homem. Versículo número 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, todo joelho, aqui no Brasil, na Bolívia, nos Estados Unidos, no Iraque, no Kuwait, em Portugal, no mundo, em África, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. João 10, 17 e 18 disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para revertê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Você vê, ele tem domínio sobre a vida, sobre a morte, para dar, tirar, ele é o Senhor, ele é absoluto. Então vamos agora ver natureza humana de Cristo. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nos dias da sua carne, Jesus veio no cumprimento da lei. Ele nasceu, Deus usou um ventre, Deus usou uma incubadora. Mas note uma coisa, ele não tinha a mesma humanidade que eu tenho e você tem. Ele parecia um homem, mas ele era Deus. Tinha uma natureza que parecia humana. Agora, você veja, ele cresceu e se desenvolveu de forma natural. Lucas 2,52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante dos homens. Diante de Deus, diante dos homens. Lucas 2,40. Crescia o menino, se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora, a aparência pessoal. João 4,9. Então disse a mulher samaritana: como é que sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como é que, sendo tu um judeu, ele tinha a aparência de quê? Judeu. Agora, ele tinha uma natureza humana completa, ainda que sobrenatural. Veja, por exemplo, ele tinha corpo, né? Mateus 26:12. Derramado este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, sobre o meu corpo. Ele tinha uma alma. Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Tinha alma, tinha sentimento. Ele tinha espírito, claro. 23:46 de Lucas. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele tinha um corpo, tinha uma alma e tinha um espírito. E você sabe que ele, nesta vida de aparência de judeu, algumas limitações físicas ele de vez em quando apresentava na sua questão de filho do homem. Quer ver, ele se cansava. João 4,6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora 6. Estava cansado. Tinha sono. Mateus 8:24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Tive fome. Mateus 21:18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve sede também. João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Ele tinha sofrimento e dor. Lucas 22:44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você sentia dor, sentia sofrimento. Ele estava sujeito à morte. 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O Messias foi sacrifício e morreu. Isto tudo aqui é o que se chama cristianismo. Se isto não tivesse acontecido, não haveria cristianismo.
Jesus tinha conhecimentos ocultos. Vamos ver isso em Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Ou seja, havia uma questão que ele, no ministério de filho, disse: eu não sei, quando vou voltar, não sei. Acho que só o pai sabia, mas ele era o pai. Mas como filho, ele mostrava a sua sujeição. Então ele se submetia, se esvaziou, não usurpou a glória de Deus, mas diz que ele é Deus. Isso é o mistério da igreja, é o mistério da revelação da graça de Deus. Agora tem um fato muito importante nesta questão humana, é que ele dependia de oração. Veja em Marcos 1:35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali Cristo precisava da oração. Cristo dependia da oração. Ele era um homem de oração. Agora vamos ver nomes humanos. Primeiro nome do nosso Deus, Jesus, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Salvará o seu povo, não é a humanidade, é o seu povo. Dos pecados do povo. Quer dizer que Jesus tem um povo nesta terra. Os judeus por eleição e os gentios predestinados. É por este povo, o mundo que ele morreu foi o mundo ocumene, o povo dele. Porque ele salvará o seu povo, Jesus. Filho do homem. Lucas 19:10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o... Então ele não veio salvar e buscar aquele que é da perdição. Ele veio buscar o perdido. Quem era o perdido? A ovelha perdida, éramos nós, a igreja de Jesus. O perdido. Nós não estávamos condenados como vasos de condenação e ira. Nós nos perdemos por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus. Jesus veio em busca. Olha quantos aqui ele pegou aí na busca dele. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele era chamado também nome humano Nazareno. Atos 2:22. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de... Quer dizer, Deus era Cristo, Cristo era Deus. Por isso ele realizava milagres. Porque ele era Deus. Ele foi chamado também de profeta. Nazareno, profeta, Mateus 21:11. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Este é o profeta. Ele foi chamado também de carpinteiro. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, que tem irmãos? Ele era irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Quer dizer que Maria e José, quando se casaram, veja, eles tiveram um filho não de forma plasmática, eles tiveram um filho sobrenatural. Depois eles casaram. E depois diz que tiveram filhos e filhas. Jesus teve irmãs e irmãos. Finalmente ele foi chamado do homem. João 19:5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura e disse: Pilatos, eis o homem. Então você vê estes nomes: Jesus, filho do homem, o Nazareno, o profeta, o carpinteiro, o homem. Agora nós vamos ver a relação humana com Deus, como mediador e sacerdote. Marcos 15:34. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe, aqui estava o sacerdote, o sacerdócio dele, falando com Deus. Amado, isto é um mistério. Você entender que Deus meu, por que me desamparaste? Ali era a manifestação do Filho. Mas ele era o próprio Deus.
3 dias depois desta morte. 3 dias. Viemos pegar o corpo. O anjo diz: de quem? Então vocês não creem naquele que ressuscitou? Você acha que ele ia ficar aqui dentro enrolado em lençol? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive em mim e em você. Então, esta relação humana com Deus. Então, como filho, ele se esvaziou dos atributos divinos, pôs de lado a sua forma de Deus. O divino se tornou humano. Colossenses 2, 1-2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face. Paulo tinha uma luta para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de uma forte convicção. Forte. Não se cria uma forte convicção de entendimento de um dia para o outro. Isto é o resultado de ir estudando. Você vai acumulando conhecimento. Qual era a convicção e entendimento? É que Paulo disse: esta é minha luta, para que todos compreendam plenamente o mistério. Qual é o mistério de Deus que eu estou revelando aqui mais uma vez à igreja? Quem é este Deus? Cristo. Portanto, você veja, Paulo tinha uma luta. Uma luta. Porque assim, olha, o grande mistério é você entender que aquele filho do homem, o carpinteiro, o nazareno, filho de Maria, ele era o próprio Deus, que estava na criação, que criou todas as coisas, que estará na eternidade. Diz: tem que compreender plenamente, tem que ter uma riqueza de uma forte convicção, tem que compreender plenamente um mistério. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Então, quando você diz Senhor Jesus Cristo, você não precisa dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você está dizendo, Ele é Deus. Como é que o apóstolo ora? Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, meu amado Senhor, Pai bendito, Pai amado. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Ele tem uma triunidade do único Deus, que na sua humanidade, apesar de todas as coisas que eu enfoquei aqui, fadiga, dor, alma, sofrimento, sede, fome, cansaço, ele não era um homem como nós somos humanidade. Ele era Deus. Ele era Deus. E este é o grande mistério que nós todos, nesta primeira aula de Cristologia, temos que entender. Porque se houver alguma dúvida no meu coração e disser, é porque a tradição fala numa trindade celestial. Paulo diz, não, você tem que entender o mistério de Deus, que é Cristo. Tudo que diz respeito a Deus está na pessoa de Cristo. Cristo é Deus, Deus é Cristo. Este é o mistério. Uma vez que você entende este mistério, você pode se dizer cristão na essência da palavra. Colossenses 3:3. Porque morrestes. Pastor, mas eu estou vivo. Não, você morreu para o mundo, para o pecado, para o diabo, para o inferno. Você morreu. E agora, diz Paulo, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, você está oculto debaixo das asas dele, envolvido por ele, com Cristo, e Cristo é Deus. Cristo é Deus, a divindade gloriosa de Jesus Cristo, o único. Ele é soberano.
Ele é o Senhor.